Então Jesus chega. E o que Jesus encontra ali? Jesus encontra os mestres da lei e os discípulos discutindo entre si. Porque é isso o máximo que a religião consegue fazer. Discutir as coisas, mas nem sempre consegue abençoar vidas. Este é o problema de toda a religiosidade vazia. Porque ela é discursiva, ela é argumentativa, mas ela não abençoa ninguém. Ela não sara ninguém. Ela não trata ninguém. Ela não cuida de ninguém. Ela não transforma ninguém. E Jesus veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Ele veio para transformar os nossos corações. Ele veio para realizar milagres em nossas casas. E nós cremos nisso. Nós cremos no poder do Senhor. Aleluia. A paz, irmãos, é muito bom estar aqui de novo com vocês. Hoje, Jesus nos convida a ver que Ele resplandece em nossas vidas. E quando Jesus resplandece em nossas vidas, Ele ilumina nossas vidas. E quando Ele ilumina nossas vidas, Ele nos leva a iluminar outras vidas. Venha conosco ver o resplandecer de Jesus. E como jovens, nós gostávamos de muitas aventuras. E uma delas era dirigir em alta velocidade. Nós íamos na rodovia e nós saíamos em alta velocidade. Isso era para nós pura adrenalina, era muito bom. E uma certa sexta-feira, depois de uma monitoria, nós fomos para um bar e estávamos em 5 pessoas. E eu comecei a motivar esses meus amigos para que pudéssemos fazer esse racha, para que nós pudéssemos ir para a rodovia, para dirigir em alta velocidade. Eu motivei todos eles e todos eles ficaram empolgados. Sim, vamos, vai ser muito legal. E lá fomos nós. Mas quando chegou no carro, antes de entrar no carro, eu senti alguma coisa que me dizia, não vá, não vá. E de repente eu olhei para eles e falei assim, não, eu não vou, eu não estou me sentindo bem, é melhor vocês irem e se divirtam, eu não vou, eu não estou me sentindo bem, eu preciso ir para casa. E eles começaram, mas você que nos motivou a ir e agora você não quer ir? Eu, não, vão, eu não vou. E eu não fui. E houve um grande acidente e todos os meus amigos faleceram, inclusive o meu namorado. Foi muito difícil encarar isso. Foi muito difícil entender que as pessoas podiam me perdoar e que eu podia me perdoar por isso. E eu carreguei a culpa. A minha vida naquele momento era como se tivesse acabado. Eu não achava que eu merecia nada que eu tinha. Meus pais sempre foram muito bons comigo, me deram sempre de tudo, mas eu achava que eu não merecia mais nada daquilo. E eu fui morar nas ruas. Eu morei por 1 ano nas ruas, eu não queria ver mais ninguém, eu não queria mais ver a minha família, eu enlouqueci. A palavra correta, eu enlouqueci. E um dia, nessa minha loucura, eu me lembrei da minha irmã. Minha irmã tinha se convertido não fazia muito tempo, e ela sempre tentando me ajudar. E um dia, nessa minha loucura, eu me lembrei que ela falou que conhecia alguém que podia me tirar de tudo isso. E eu estava na rua, eu liguei para o meu cunhado, que também tinha se convertido, eu liguei para ele, na mesma hora ele foi até onde eu estava, eles me acolheram e eles começaram a me ajudar, a me acolher, a compartilhar Jesus, a palavra de Deus, o perdão, o amor de Deus por mim.
Mas eu ainda não conseguia entender Jesus na minha vida. Eu não conseguia entender esse Jesus que morreu na cruz para me salvar. Eu não entendia que Jesus era esse que permitia tantas coisas ruins no mundo, inclusive permitiu aquilo que passou comigo. Eu não entendia esse Jesus. Era muito difícil para mim entender esse Jesus. Um dia eu estava com eles na hora do almoço e alguém ligou. E eu resolvi atender o telefone, atendi o telefone e uma pessoa falou assim para mim: você não merece viver. O que você fez é imperdoável. Você acredita que a sua família te perdoou? Você acredita que Deus te perdoou pelo que você fez? Ele não te perdoou, você não merece viver. Se eu fosse você, eu iria até ali e pegaria uma faca e acabaria com a tua vida. Eu desliguei o telefone e eu acreditei nisso. Eu acreditei que realmente eu não merecia viver. E aquilo tudo não saía da minha mente e eu decidi, realmente, eu tenho que acabar com a minha dor. E com a dor das pessoas, daquelas pessoas que eu machuquei tanto. Eu não mereço viver. Então eu organizei tudo na minha mente, que no dia seguinte, quando eu estivesse sozinha na minha casa, eu iria colocar fim em tudo aquilo que estava passando comigo, e eu ia livrar a minha família de sofrer quando olhasse para mim e visse em mim uma pessoa tão indigna. E eu tinha armado tudo isso. Mas nesse dia, à noite, a minha irmã veio até mim e falou assim: olha, vamos até a igreja, hoje vai vir um pastor, e esse pastor ele tem uma palavra tão boa. Eu não gostava de ir à igreja. Eu falei, não, eu não vou à igreja, eu não gosto de ir na igreja. Eles me olham estranho, eles olham a minha roupa, o meu cabelo, eu não me sinto bem na igreja. E minha irmã insistiu tanto, falou, não, vamos, hoje vai ser diferente, hoje a palavra vai ser muito boa para nós, vamos. E para agradar a minha irmã, eu fui à igreja com ela, uma igreja pentecostal, uma igreja pequenininha, e eu fui. E eu peguei e falei para ela, olha, eu vou, mas eu vou sentar lá no último banco, porque eu não quero que ninguém fique me olhando e fique me apontando. Fui à igreja, e se vocês me perguntarem o que esse pastor pregou, eu não me lembro de nada, eu não sei o que ele pregou, eu não prestei atenção no que ele pregou. Mas uma coisa aconteceu. No final do culto, o pastor chamou a esposa do pastor que pregou para dar uma palavra para a igreja. E essa irmã, ela foi ali na frente da igreja e falou assim, olha, Deus está me incomodando e eu preciso falar isso para vocês. Tem alguém aqui com pensamento suicida. Tem alguém aqui querendo tirar a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu olhei para o meu cunhado e falei assim, um montão de gente está pensando isso. E realmente, levantou mais ou menos umas 6 ou 7 pessoas e foram lá na frente, porque a irmã estava falando que tinha alguém querendo tirar a vida. Essa irmã olhou para essas pessoas e ela disse, olha, não é nenhum de vocês que estão aqui. Não são vocês. E novamente eu repito, isso é a palavra do Senhor, se você não se levantar, eu vou até você. Eu lutei. De repente o meu cunhado olhou para mim e falou, é você. Eu me levantei e eu me encontrei com essa irmã na metade do corredor. E essa irmã, ela me abraçou e ela disse assim, olha, imagine que esses são os braços de Deus te abraçando. E Ele tem essa palavra de vida para você. Ele te perdoou, você não é culpada. Ele te ama. E Ele quer usar a tua vida para levar outras vidas a Ele.
Esse foi o dia que Jesus se revelou para mim. E a minha vida mudou totalmente. A partir daí, eu comecei a buscar mais a Deus. Eu me envolvi com os trabalhos da igreja. Eu fiz seminário. Eu fui para o campo. E o meu testemunho ajudou muitas outras pessoas na mesma situação de dor que eu tinha passado. O meu testemunho ajudou também muitas pessoas que passaram por traumas, como os refugiados na Síria que perderam tudo. Jesus se revelando. Mas quando Jesus se revelou para mim, Ele também confrontou os meus erros, os meus pecados, e me ensinou o caminho de levar a sua luz para outras pessoas. Por isso hoje eu convido vocês para abrirem as suas Bíblias em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 2. Marcos capítulo 9. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutiam com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. No capítulo 8, um capítulo antes, Jesus pergunta a seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E alguns discípulos respondem: Elias. Outros dizem João Batista.
Outros dizem algum dos profetas. E se você for ler o mesmo texto em Mateus capítulo 16, diz, é Jeremias. E aí Jesus continua a perguntar. Jesus pergunta aos seus discípulos novamente, e quem vocês dizem que eu sou? Então, Pedro se levanta em nome dos outros discípulos e diz, você é o Cristo. Em Mateus capítulo 16, diz mais completo, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está a grande sacada da nossa fé. Aqui está o resumo da nossa convicção. Ele é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o escolhido, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus elogia Pedro por esta percepção. Jesus elogia Pedro por esta declaração. E em seguida, Jesus leva estes discípulos ao monte, que hoje conhecemos como o Monte da Transfiguração. Aqui podemos ver melhor a dinâmica da revelação. Aqui nós podemos ver Jesus nos desafiando. Jesus nos desafiando a enxergarmos. Jesus nos desafiando a nós visualizarmos quem de fato Ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Ele resplandece diante dos olhos dos seus discípulos. E Ele resplandece diante da sua igreja. E Ele resplandece diante de nós. Isso é muito lindo. Isso é magnífico. Por isso, diante deste texto, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 cenas importantes. 3 cenas importantes. A primeira cena do nosso texto, Jesus resplandece. O texto diz que as vestes de Jesus brilham. Eram brancas como a neve. E também diz que nenhuma lavanderia do mundo poderiam deixá-las tão brancas como elas estavam sobre Jesus, em Jesus. Ariel, Omo, nenhum alvejante poderia deixar nenhuma roupa tão branca como aquela que estava em Jesus. E os discípulos podiam ver isso. Os discípulos podiam reconhecer a pureza espiritual de Jesus, a impecabilidade de Jesus, a correção moral de Jesus, a maneira que Jesus estava vivendo na intimidade com o Pai. O fato de Jesus ser a realização mais absoluta de toda a vontade de Deus estava ali diante dos olhos dos seus discípulos e hoje está diante de nós e hoje está diante da sua igreja. Jesus, nessa primeira cena, Ele resplandece na vida da igreja. Nós somos chamados para ver Jesus resplandecendo. Para ver Jesus resplandecendo diante dos nossos olhos. Porque Jesus, Ele resplandece e sua luz nos ilumina. Sua luz nos ilumina e nos leva a levar esta luz para outros. É impossível ficar indiferente a tudo isso. Quando Jesus resplandece em nós, nós queremos levar a isso a outros. Aleluia. Esta ideia de vermos o brilho de Deus e esse brilho impactar as nossas vidas. Isso tudo é extraordinário.
Sabe, meus irmãos, o cristão é cristão porque o brilho de Jesus resplandeceu sobre ele. E isso não é uma questão de informação, isto é uma questão de revelação. Na primeira cena, o foco é a revelação. A revelação. Sabe, vocês não estão aqui hoje porque a igreja é agradável. Vocês não estão aqui hoje porque o louvor, ele é muito bom. É bom estar aqui, escutar o louvor, mas vocês não estão por causa disso. Vocês não estão aqui porque os pastores são abençoados. Eles realmente são abençoados. Mas vocês não estão aqui por causa disso. Ou porque os irmãos aqui são pessoas maravilhosas. Vocês não estão aqui porque vocês estão acostumados com este ambiente. Mas vocês estão aqui hoje porque Jesus é o centro das nossas atenções. É por isso que nós estamos aqui. Ele deve ser a razão por estarmos aqui. Não existe outra motivação. É Jesus. É com Ele que nós temos um compromisso. Ele brilha diante dos nossos olhos. Ele resplandece e nós somos capazes de reconhecê-lo. Esse resplandecimento deve ser o motivo da nossa alegria. Deve ser o motivo da nossa celebração. A primeira cena, Jesus resplandece. E os discípulos ficam como extasiados. E não há como não se render. Quando Jesus se revela, não há como ser indiferente. Quando Jesus se revela, não há como não perceber. E os discípulos se sentem absolutamente bem. E é isso que nós sentimos quando Jesus resplandece em nossas vidas. Aleluia. E veja o que Pedro diz. Mestre, é bom estarmos aqui. É muito bom estarmos aqui, vamos fazer tendas. Vamos fazer tendas, nós fazemos uma tenda para ti, nós fazemos uma tenda para Moisés, nós fazemos uma tenda para Elias. Nós ficamos de fora, não tem problema. Vamos morar aqui. E há um contentamento, há um conforto. E no versículo 6... E no versículo 6 diz que Pedro não sabia o que dizer, porque ele estava apavorado. Todos estavam impressionados, eles não sabiam o que dizer. E de repente, Pedro quebra o silêncio. Pedro era o tipo de pessoa que ele faz e depois pensa. Ele era impulsivo. Quem conhece as características dos 4 temperamentos, ele podia se dizer que ele era um sanguíneo. E ele quebra o silêncio. E quando Pedro quebra o silêncio, Pedro fala uma bobagem. Ele diz, mestre, vamos morar aqui. Sabe, quando a gente não sabe o que dizer, a gente deve ficar calado, não é verdade? Pedro não sabia disso. E aí Pedro fala uma bobagem. E de repente vem uma voz do céu que diz, o meu filho é Jesus, ouçam ele. Era como se essa voz dissesse assim para Pedro, Pedro, cala a tua boca, Pedro. Fica quieto, Pedro. A primeira cena é uma cena que Jesus tem que brilhar. E a alegria vem aos nossos corações. E nós precisamos responder de alguma maneira a esta percepção. Mas a maneira correta de responder é celebrando. É celebrando o fato de Jesus ser o Filho de Deus. Que Ele é o centro da nossa fé. Aleluia! Sabe, quando nós temos essa percepção,
Nós conseguimos ver a necessidade do mundo. Nós conseguimos ver quantos vivem ao redor do mundo em trevas, sem essa percepção da revelação e do resplandecer do brilho de Jesus. Mas nós podemos ser estes que levam esse resplandecer. Este que pode abrir os olhos dessas pessoas para ver o brilho de Jesus. Para ver Jesus se revelando a uma humanidade caída, carente. O mundo está tão cruel, tantas coisas estão passando. Nós não podemos ser indiferentes, porque nós conhecemos a Cristo, o Filho do Deus vivo. E Ele resplandeceu diante de nós. Aleluia. E aí então nós entramos na segunda cena. E na segunda cena, a nuvem envolve Jesus e a voz vem e fala: o Filho é Ele. E de repente Elias e Moisés desaparecem. E aí vem a pergunta: por que Moisés e Elias estavam ali? Por que eles estavam ali? Porque eles eram representantes da lei e dos profetas. Eles eram representantes de toda a tradição do Antigo Testamento. Moisés, representante da lei, e Elias, o representante dos profetas. Era como se eles estivessem ali para resumir toda a ópera, para falar tudo o que já foi, de tudo que já passou e de tudo o que Deus já fez. Lei e profecia. E quem estava lá testando? Elias e Moisés. E de repente eles desaparecem. E Jesus volta a estar solitário. Porque tudo agora se resume em Jesus. E de repente Jesus, ele faz uma declaração. Ele faz uma declaração. Que os discípulos devem descer do monte. Na segunda cena, a revelação de quem Jesus é, dá lugar à contradição. Na segunda cena, a revelação dá lugar à confrontação. E Pedro é obrigado a perceber que as coisas não serão do jeito que ele quer. O desejo de Pedro era ficar no monte. O desejo de Pedro era morar ali, era construir algumas tendas. Mas não será assim. Não será do jeito que Pedro quer. Não será. E na nossa vida também não é diferente. Nós trabalhamos na Jordânia com vários refugiados. E alguns deles se converteram. Mas há uma pessoa especial, o nome dela é Cáusar. E Cáusar, a gente aprende muito com ela. Porque ela impacta nossas vidas com a decisão que ela teve, que ela tomou de seguir a esse Jesus que se revelou a ela. Algum tempo atrás, Cáusar e toda a sua família, esse é o desejo de quase todos os refugiados na Jordânia. É o desejo de sair da Jordânia. Porque na Jordânia é um país muito difícil. Eles não têm direito a nada. E Cáusar e toda a sua família, eles receberam da ONU uma carta que dava direito a eles mudarem para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, eles estavam oferecendo para Cáusar uma casa, escola para os seus filhos. Eles iam aprender o inglês, eles iam ter uma vida melhor, iam ter trabalho. A vida dela mudaria. Todos desejam isso ali, de sair daquela vida difícil de refugiado na Jordânia. Mas sabe qual foi a resposta de Cáusar? Ela recebeu 3 vezes esse convite, para vocês terem noção. 3 vezes. Ela disse: não, eu não posso sair daqui.
Eu não posso sair daqui porque tem muito trabalho aqui. Nos Estados Unidos tem uma igreja em cada rua, em cada esquina. Aqui nós não temos. Nos Estados Unidos tem muitas pessoas que fazem o trabalho. Aqui nós não temos muitas pessoas. Então eu não posso sair daqui. Eu tenho que continuar o trabalho, porque Jesus se revelou a mim. E agora eu tenho que levar esse Jesus a outras pessoas. Que lindo isso. Na segunda cena, na vida do cristão, a gente vai descobrindo que as coisas não serão do nosso jeito. Sabe, Kawsar tinha a oportunidade de mudar a sua vida. Kawsar teve a oportunidade de ir para uma zona de conforto. Mas ela decidiu ficar ali. Nós vamos descobrindo na segunda cena que Jesus é o Senhor e que nós estamos aqui para obedecê-lo e deixá-lo tratar a área das nossas vidas. Quantas vezes nós somos cristãos e não permitimos que Jesus trate nós? E nós também não queremos sair da nossa comodidade. Mas na segunda cena nós vamos descobrindo que as coisas não serão do nosso jeito. A revelação de quem Cristo é dá lugar a uma percepção de quem nós somos como cristãos e de como nós precisamos ser confrontados e transformados por esta mensagem de revelação. Porque cristianismo não é do jeito que a gente quer. Cristianismo é do jeito que Deus quer. Esta é a segunda cena. Todas as vontades são contrariadas. Todos os interesses são confrontados. Na segunda cena, Pedro não tem o que quer. Os discípulos não têm o que quer. É Deus que dá as ordens. E a ordem é: vamos descer do monte. As coisas não serão do jeito que vocês querem. Não serão. Qual é a área que Deus tem que trabalhar na sua vida, meu irmão? Qual é a área que Deus tem que trabalhar na sua vida? O que Deus precisa fazer em você? O que é que Jesus, que já resplandeceu diante dos seus olhos, precisa operar no seu coração? Por que não ter agora uma visão de quem Jesus seja, que não desemboque, que não desencadeie uma visão de quem nós somos? Isaías capítulo 6, versículo 5 diz: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros. Sabe, não tem como ver a Deus e não olhar para nós mesmos e não perceber esta necessidade, essa pequenez, essa necessidade de sermos tocados nas nossas feridas. A segunda cena é a cena da confrontação. É a cena que nos leva a perceber que Jesus se revelou a nós e que há áreas em nossas vidas que necessitamos deixá-lo trabalhar. Que área que ele necessita ainda trabalhar em você? Então entramos na terceira cena. Na terceira cena, eles descem do monte. Na terceira cena, há um homem desesperado com um filho endemoniado. O espírito o impede de falar, o lança na água, o lança no fogo, o deixa rígido, o faz sofrer. E o pai está desesperado e não sabe o que fazer. Então Jesus chega. E o que Jesus encontra ali, quando Jesus chega ali? Na terceira cena, Jesus encontra os mestres da lei e os discípulos discutindo entre si. Discutindo. Porque é isso o máximo que a religião consegue fazer.
discutir as coisas, mas nem sempre consegue abençoar vidas. Este é o problema de toda a religiosidade vazia, porque ela é discursiva, ela é argumentativa, mas ela não abençoa ninguém. Ela não sara ninguém, ela não trata ninguém, ela não cuida de ninguém, ela não transforma ninguém. E Jesus veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para transformar os nossos corações. Ele veio para realizar milagres em nossas casas. E nós cremos nisso, nós cremos no poder do Senhor. Aleluia! Na terceira cena, quando ele desce, ele vê que a religião perdeu o seu valor, perdeu a sua função de ser terapêutica na vida das pessoas. Os religiosos discutem enquanto o pai continua sofrendo com seu filho. E Jesus tinha tanto problema com a religião, porque ela tinha perdido o seu poder de abençoar. Que um dia ele vai a uma festa religiosa, ele sobe num alto palanque e ele diz assim, em João capítulo 7, do versículo 37 ao 38. Aquele que tem sede, vem a mim e eu lhe darei de beber da água da vida. Quem beber da água que eu der, não terá sede e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Irmãos, na terceira cena, a gente descobre que não podemos ficar no monte. Porque tem um monte de gente no pé do monte, precisando de ajuda, precisando beber da água que nós já bebemos. Depois que nós descobrimos essa água, nós não queremos beber de outra coisa. Mas tem tanta gente neste mundo bebendo de um tudo. Gente que tem sede e não tem desta água. Bebe o que tiver à disposição. Mas nós já bebemos dessa água. E nós temos dessa água para oferecer. E eu desafio vocês a oferecer dessa água que vocês têm. Que é tão limpa, que é tão cristalina. Porque tem tanta gente precisando desta água. Por isso que nós não podemos ficar no monte. É claro, porque o monte é bom. Pedro diz isso. É bom estarmos aqui. É a nossa zona de conforto. É muito bom. Mas prestem bem atenção, meus irmãos. Apesar de ser bom estar no monte, lá embaixo no pé do monte, tem tanta gente necessitando. Tem tanta gente precisando. Tem tanta gente precisando conhecer a esse Jesus que já se revelou a nós. Nós somos este povo que vai alcançar estes que precisam. Abra o seu coração, desça do monte, sai da sua zona de conforto. Deixa de querer construir essas tendas que são estáticas. Eu sei, é bom estar no monte, mas é melhor ainda descer do monte. No monte nós vemos o brilho de Jesus diante dos nossos olhos, mas lá embaixo, no pé do monte, nós vemos o brilho de Jesus expulsando as trevas. No monte, eu sei, nós ouvimos a voz de Deus dizendo: este é o meu filho. Mas lá no pé do monte, nós ouvimos a voz de Deus chamando outros filhos para a sua grande família. E nós nos alegramos com isso. Aleluia! Minha pergunta é essa noite: se Jesus realmente já resplandeceu diante de você, se Ele já se revelou a você, se Ele já
confrontou aquelas áreas na sua vida que necessitam ser curadas, que necessitam ser mudadas. Se Ele já fez tudo isso, vocês estão prontos para sair da sua zona de conforto? Tem tanta gente lá fora precisando entender, como um dia eu precisei entender Jesus na minha vida, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Há tanta gente precisando conhecer desse brilho de Jesus que está em você. Esse brilho de Jesus que está em você. Que vocês pensem muito bem nessas 3 cenas: revelação, confrontação e sair da nossa zona de conforto. Descer do monte para levar Jesus, o brilho de Jesus, àqueles que ainda não viu. Que Deus os abençoe.